O que irei relatar aqui aconteceu no ano de 99, em Vila Santa Teresa. Naquela época, eu já morava no Parque São José, e aqui vivia um homem chamado Melo Bico. Esse sujeito morreu de forma muito agressiva, pois quando os moradores foram ver o seu corpo, junto com um amigo dele que também havia morrido, os corpos estavam todos destruídos. Eles tinham marcas de mordidas enormes no pescoço e feridas profundas nas costas. Segundo um colega dele, que morreu devido aos ferimentos algumas horas depois, eles teriam sido atacados por um lobo negro muito grande, mas a polícia, quando chegou, ignorou essa informação. Como tenho poucas lembranças deles, e a partir de agora o que vou relatar aqui foi contado por Carlos, que era um dos seus colegas naquele tempo. Melo Bico era uma pessoa muito odiada pelos vizinhos, pois tinha por hábitos espancar a sua esposa, até mesmo na época em que ela estava grávida. Em uma certa noite, no ano de 1987, sua mulher estava na casa de uma vizinha e chovia muito. Quando ele voltou da rua e não achou a sua esposa, saiu procurando com uma madeira na mão. Ela estava na casa de uma vizinha. E ao tomar conhecimento, aproveitou que o marido dessa vizinha era um homem covarde. Invadiu sua casa e puxou Lena pelos cabelos, dando chutes e socos em suas costas. Como estava chovendo, ela escorregou estando grávida, caindo no chão. Mas ele não parava com as agressões. Ele também tinha o costume de roubar algumas casas da região quando os moradores saíam para o trabalho. Os anos foram se passando e em 1996, Carlos começou a andar junto com ele. Nessa época, Melo Bico e sua mulher já tinham 3 filhos, e ele tomava conta de uma casa que estava em reforma, pois seu dono morava no centro do Rio de Janeiro, e sem conhecer a fama de meliante, lhe pagava para cuidar do imóvel. Em um certo dia, enquanto todos do bairro dormiam, ele e seus comparsas tinham acabado de roubar um Fusca, que possuía alguns eletrônicos dentro. Aproveitaram e esconderam os objetos na casa que estava em reforma. Sua esposa, cada ano que ia se passando, já não estava mais aguentando tanta humilhação e as surras constantes. Certa vez, ela contou para a vizinha que iria fugir para o Nordeste com seus filhos, pois a qualquer hora, certamente alguém iria se vingar de Melo Bico. E assim ela fez. Aproveitou que era época de vacinação infantil, juntou as roupas das crianças dentro da mochila e fugiu. Quando se deu conta que a mulher tinha fugido, Melo Bico jurou matá-la. Como na década de 90, a cidade era esquecida pelo governo e poucas casas tinham luz elétrica, ele usava um Fusca para cometer alguns assaltos na vizinhança mais distante. Não muito longe ali, havia uma olaria.
onde era fabricado tijolos, e por ser um lugar distante, muitos não passavam por ali durante a noite, já que às vezes ocorria assassinatos macabros no lugar. E alguns animais mortos estraçalhados eram encontrados. Os rumores é que naquele lugar havia um ser misterioso. Após roubar uma casa próxima do centro de Nova Iguaçu, Melo Bico e mais 2 de seus comparsas foram a um bar próximo da olaria. Ficaram ali durante muito tempo, quando resolveram implicar com um homem que também estava bebendo por ali. Após ficarem jogando piadas para o sujeito, Melo Bico se levantou da cadeira e jogou um copo de cachaça no rosto do homem, que automaticamente se levantou da mesa e disse que ele pagaria por aquilo. O dono do bar disse para Carlos, que era um dos comparsas de Melo Bico, que aquele homem era novo na redondeza e que alguns moradores que moravam perto dele diziam que o mesmo mexia com o ocultismo e que por esse motivo até mesmo se transformava quando entrava na mata durante a noite. Por ser um pouco medroso, Carlos tentou convencer Melo Bico e seu outro comparsa a saírem dali e irem embora. Melo Bico deu a chave do Fusca para Carlos e ficou ali bebendo até por volta das 11 da noite. Carlos pegou o Fusca e foi para casa. Na manhã seguinte, foi surpreendido pela notícia da morte de seus 2 comparsas. Quando foi ver os corpos, ficou aterrorizado pelo que viu. Ele perguntou a uma mulher que tinha uma casa ali perto, e a mulher disse que era por volta de meia-noite, quando escutou um barulho de uma moto, e foi olhar através de um buraco, e viu um vulto pulando em cima da moto onde estavam os 2 homens. Ela disse que um dos homens teria atirado naquela coisa, mas mesmo assim, o bicho não parava de atacar. Para a sua surpresa, Júnior ainda estava vivo, mesmo com um ferimento profundo. Carlos foi até ele, e o mesmo narrou que quando tinha saído do bar de Luiz, perceberam que algo os perseguia, e quando foram entrar na rua, que dava a caminho à pista, um vulto negro pulou em cima da moto, fazendo ele e Melo Bico caírem com o baque. E foi aí que pôde ver um bicho parecido com um grande cão negro, que tinha um cheiro muito forte de carniça e enxofre, além de olhos vermelhos. Aquela coisa atacava Melo Bico com muita crueldade. Ele então pegou o revólver e deu 2 tiros. Mas aquela besta foi em sua direção e começou a feri-lo no peito. Quando o comparsa de Melo Bico terminou de contar isso, ele fechou os olhos e seu coração parou de bater. E foi naquele momento que Carlos lembrou daquele homem que tinha jurado vingança. Carlos me relatou tudo isso vivido por ele. Hoje ele vive em Canoinhas, em Santa Catarina, e está casado. Mesmo tendo se passado 21 anos, ele ainda tem pesadelos com seus 2 colegas, mortos naquele dia. O mais curioso
é que o mesmo homem do bar se mudou poucos dias após a morte dos dois colegas de Carlos, e deixando para trás um livro de magia negra. Há relatos de moradores que o lugar ficou assombrado, pois, segundo um vizinho, quando voltava da rua com sua família de carro, dizem ter escutado alguns gritos, gemidos e até mesmo corpos em decomposição atravessando a rua durante as noites. Boa noite.